A gente continua falando do primeiro dia da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, primeiro dia que já teve o discurso inaugural, o primeiro chefe de Estado a discursar, o presidente Lula, e logo na sequência o discurso também do presidente dos Estados Unidos, o país anfitrião Donald Trump, e com vários pontos para a gente discutir, para a gente entender melhor desse primeiro dia da Assembleia Geral da ONU. Para a gente entender um pouco os detalhes do que foi debatido, dos discursos, a gente vai conversar agora com o José Niemeyer, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, boa tarde, obrigado por aceitar dar entrevista aqui, falar com a gente, explicar um pouco mais desse primeiro dia de Assembleia. E eu queria começar, antes de falar de discursos de Lula e de Trump, num dado momento, Trump disse que conversou pessoalmente com o Lula. Os dois falaram até numa reunião e deve haver uma reunião nos próximos dias entre os chefes de estados de Brasil e Estados Unidos. O que a gente pode prever desse encontro? O que a gente pode tirar dessa primeira fala do Trump? Boa tarde, professor. Boa tarde, Renato. Um abraço a você, ao assinante da Record News. Parabéns pelo jornal. Tudo em diplomacia é muito calculado. Na hora que eles se encontraram, se houve alguma aproximação, inclusive a aproximação de corpos mesmo, deram um abraço, parece, houve algum comentário junto com a assessoria, né, com os tradutores e ambas as chancelarias. Se a reunião iria ser dias à frente e ela talvez seja mudada para hoje, alterada a data para hoje, já mostra que há uma predisposição da Casa Branca em conversar com Brasília, com o presidente Lula, o presidente Trump em conversar com o presidente Lula. Eu achei positivo, porque o presidente Lula fez um discurso, nós podemos comentar até depois, eu achei que ele exagerou um pouco em mencionar temas de política interna. Ele deveria ter ficado mais nos temas da política internacional, do ambiente sistêmico internacional, como o meio ambiente, que ele mencionou, questões sobre soberania, construção da paz, mas ele deveria ter mencionado menos temas ligados à política doméstica, que são temas que dizem respeito único e exclusivamente à sociedade brasileira, ao povo brasileiro. Eu acho que ele exagerou um pouco, mas o discurso foi bom, foi um discurso com muita ênfase, com muita verdade no discurso, e o discurso do presidente Trump, que eu assisti parte também, foi um discurso, me pareceu, até de aproximação. Inclusive, ele faz algo que é muito alternativo para dois chefes de Estados. Ele menciona o presidente Lula e olha para ele e faz um cumprimento de cabeça. Isso é pouco formal na relação entre dois chefes de Estado, inclusive no plenário das Nações Unidas, mas me pareceu algo importante na perspectiva do presidente Trump estar se aproximando um pouco mais do chefe de Estado brasileiro, depois de tantas controvérsias que nós vivemos nos últimos tempos, e mesmo algumas situações que envolveram um conflito, por exemplo, no campo econômico-comercial. Só atualizando uma informação, a gente citou desse encontro, futuro encontro entre Lula e Donald Trump, informação do R7 de que essa reunião deve acontecer na próxima semana por videoconferência ou por telefone. Agora, falando do discurso do Lula, além desses pontos que o senhor citou de tratar de política interna, tratar de Brasil nessa fala inaugural na ONU, o presidente Lula também falou bastante. Falou de tarifas, fez referência a tarifas a Estados Unidos sem citar Donald Trump, mas falou também muito de órgãos multilaterais, Nações Unidas, por exemplo. O que significa esse posicionamento que Lula afirma na Assembleia da ONU falando de multilateralismo? O Brasil não é uma potência central. O Brasil é uma potência regional, muito importante, produtor e fornecedor de alimentos, proteína, estoques de meio ambiente, mas não é uma potência central. O Brasil, do ponto de vista estratégico-militar, não tem uma relevância significativa. Ele tem uma relevância mais regional, mesmo no que diz respeito às questões de estratégia militar. Inclusive, o Brasil, já aqui na América do Sul, conseguiu apaziguar alguns conflitos no decorrer da história. Mas é uma potência regional com amplitude limitada às questões da América do Sul. Não é um país que projeta poder militar ou estratégico militar no sistema mundo, né? Por isso que o Brasil precisa, e desde sempre fez isso,
talvez na última administração tenha feito menos. O Brasil precisa se ancorar ou buscar nas agências internacionais e nos organismos e organizações como as Nações Unidas e suas agências. O Brasil precisa trabalhar em cooperação com esses organismos e organizações internacionais, seja no campo econômico, como o FMI, seja no campo diplomático, como as Nações Unidas, no campo do financiamento, como os bancos de fomento, como o banco, por exemplo, dos BRICS, aproveitando até mesmo do desenho institucional dos BRICS. O Brasil precisa dessas organizações para que a sua voz, como Estado soberano e independente, a partir do chefe de Estado no momento, chegue não só à sociedade internacional, mas às principais lideranças do sistema. A voz do Brasil vai ecoar a partir dos organismos e organizações internacionais. É o que o presidente Lula está fazendo hoje nas Nações Unidas. O presidente Donald Trump, no discurso dele, ele até começou falando que ficou sem o TP, aquele aparelho em que passa o texto para ele poder ler o discurso, e aí ele acabou fazendo um discurso muito no improviso, de quase 1 hora de discurso do presidente dos Estados Unidos. Nesse discurso, ele anunciou a criação de uma convenção para controle de armas biológicas, criticou a pauta europeia, principalmente relacionada ao meio ambiente, e fez uma defesa enfática das tarifas que os Estados Unidos estão aplicando para o resto do mundo. Afirmou que as tarifas são uma defesa da existência propriamente dos Estados Unidos. Como que o senhor classifica essas posições que Donald Trump fala em discursos e ele reafirmou na Assembleia Geral da ONU? São posições muito voltadas ao norte-americano. São posições muito estado-centristas, né? Onde o interesse nacional está em primeiro lugar. Ele fala de tarifas, que tem a ver com a lógica de produção interna de bens e serviços que os Estados Unidos produzem para exportação e que vai deixar de importar para tentar produzir no próprio país. Ele fala da questão do controle de armas biológicas, se não estou enganado. Essa me parece uma iniciativa interessante, mas isso tem a ver decididamente com a Rússia, né? Com a Rússia, a postura muito belicosa da Rússia nos últimos anos, inclusive a Rússia está em guerra formal contra a Ucrânia, por mais que o presidente Putin não diga que é uma guerra, diga que é uma operação de paz, para a construção da paz, mas é uma guerra de invasão e dominação de um Estado soberano independente, que é a Ucrânia. E a outra, ele faz uma crítica à União Europeia, que também é uma maneira dele reafirmar o interesse norte-americano no mundo ocidental, quando os europeus sempre foram vistos como aliados dos Estados Unidos e era melhor que assim continuassem para não fazer com que o sistema internacional ficasse mais fragmentado do que já está. Essa Assembleia, professor, ela é um espaço, ela pode se tornar um espaço para tréguas, para resolver, pelo menos parcialmente, alguns dos conflitos internacionais, Ucrânia e Rússia, conflito na faixa de Gaza e outros conflitos internacionais? Não é para resolver. Infelizmente, as Nações Unidas cada vez mais, em função dos problemas e as contradições que existem no Conselho de Segurança, um país sempre veta a moção de outro país, o projeto de outro país. As Nações Unidas é um ambiente para conversas, para você determinar alguma solução, mas ela é importante porque ela reúne muitos países, seja no plenário, seja no Conselho de Segurança e nas demais agências que formam a ONU, né? Mas é importante que ali se discuta, e acho que é importante se discutir, por exemplo, pelo menos de maneira informal, nos encontros informais, já que talvez não seja possível de se discutir isso no Conselho de Segurança ou em uma reunião mais formal, discutir a questão da soberania. Eu acho fundamental. Soberania não pode ser vista como um valor adjetivado. Soberania quer dizer soberania, e ponto final. É um valor absoluto a soberania, tem um conteúdo absoluto. Soberania é aquilo que representa a ordem internacional a partir do interesse de cada Estado. Então, todos os Estados têm que respeitar a soberania do outro Estado para que sejam também, para que esse seja respeitado na ordem internacional. A questão da soberania tem sido muito questionada ultimamente, principalmente por potências centrais, né? A Rússia invadiu a Ucrânia, que é um país soberano independente, por uma motivação muito no olhar russo. Trump está questionando
posicionamentos do governo venezuelano, inclusive atuando, eu sei que é em águas internacionais, não é no mar territorial venezuelano, mas ameaçando uma intervenção em águas venezuelanas, quer dizer, também não deixa de ser uma interferência. A questão do Canal do Panamá, que o presidente Trump, no começo do mandato, durante o início do mandato, mencionou, a questão da parte atlântica da Groenlândia, falou anexar a parte atlântica da Groenlândia, a questão da China com Taiwan, e insistir na posse, na Taiwan ser parte infinita da China e que nunca vai poder ser independente, sendo que o povo taiwanês, a maior parte dele, quer a independência. Então, há uma discussão sobre soberania que precisa sempre ser restabelecida e aprofundada, mas sem questionar o conceito. Não existe conceito relativo, adjetivado de soberania. Soberania é a soberania, e ponto final. A Assembleia, além dos discursos, dos momentos de discursos dos chefes de Estado, também tem os encontros bilaterais, né? E teve uma reunião do Donald Trump com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. E aí o Donald Trump afirmou que a OTAN países da OTAN deveriam abater aeronaves que invadam o espaço aéreo. E, recentemente, a Estônia e a Polônia acusam a Rússia de ter invadido o espaço aéreo desses países. O que representa essa fala do presidente Donald Trump, professor? Dias atrás, dois aviões de ataque russos, 2 MiGs, invadiram o espaço aéreo da Letônia, ficaram por 12 minutos sobrevoando áreas importantes da Letônia, que é proibido, né? 12 minutos é um tempo muito, muito alto. E aí foram avisados, e aí aviões da Itália, que fazem parte da Força de Defesa Antiaérea da OTAN, interceptaram os aviões, acompanharam até um certo ponto, depois aviões da Suécia acompanharam esses aviões russos, depois aviões da Finlândia. Foi uma resposta de acompanhar esses aviões para que eles se retirassem do espaço aéreo da Letônia. É uma ação gravíssima da Rússia, né? Agora, eu me pergunto, o presidente Trump acabou de fazer uma crítica à posição dos países europeus. Nesse caso, então, ele estava contando com que 3 países europeus derrubassem aviões da Rússia, né? Eu acho que uma fala como essa tem uma certa contradição, né? Além de ser uma fala grave, porque derrubar os aviões, antes de você derrubar um avião, você precisa deixar claro que ali é um espaço soberano, no caso da Letônia, que os aviões se retirassem. Você faz um aviso, né? Inclusive tem um procedimento para isso, né? E aí, se os aviões não se retirarem, você chega até o limite de abatê-los. Mas aí você teria um problema, né? Porque a Rússia já está num processo de guerra formal, na minha visão, contra a Ucrânia, e você estaria talvez aceitando até uma provocação, né? Porque até agora não ficou claro, porque esses 2 aviões sobrevoaram áreas da Letônia. Inclusive, parece que um deles já estava sem um determinado míssil acoplado. Precisamos analisar melhor, mas é uma situação muito grave. Agora, derrubar os aviões, a OTAN começar a derrubar aviões russos, neste momento, eu não acho que é a melhor saída. Por mais que eu sinta, e a gente pode discutir isso outro dia, porque é um assunto muito, muito longo, por mais que eu sinta uma certa passividade da OTAN com relação à guerra Rússia-Ucrânia. Professor José Niemeyer, professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, muito obrigado pela entrevista, obrigado pelos esclarecimentos sobre a Assembleia Geral da ONU. Uma boa tarde.